Você acorda em Roma no inverno de 897 e o frio entra pela janela do Palácio Papal como se a cidade soubesse que algo errado vai acontecer hoje. Você é o Papa Estevão VI, o homem mais poderoso da cristandade. Mas mesmo coberto de seda e ouro, sente o estômago apertado por um ódio velho. Esse ódio tem nome, sobrenome e endereço. Chama-se Formoso. Foi papa antes de você e há 9 meses está enterrado numa cripta a poucos metros dali. Formoso morreu de causas naturais, deitado, sem dor. E isso te incomoda profundamente, porque você queria que ele tivesse morrido olhando nos seus olhos. Ele te humilhou em vida, te trocou por aliados políticos, te empurrou para os cantos do Vaticano e agora dorme tranquilo enquanto você comanda a igreja. Mas dormir tranquilo, no seu entendimento, é privilégio que Formoso não merece, mesmo morto, mesmo apodrecido, mesmo coberto pelo silêncio das catacumbas. Então, naquela manhã fria, você toma uma decisão que vai entrar para a história como uma das mais grotescas já tomadas por um ser humano em posição de poder. Você chama seus assessores, ajeita o anel papal no dedo trêmulo, respira fundo e diz com a calma de quem pede um café que vai julgar Formoso no tribunal. Os assessores piscam algumas vezes, esperando que você esteja brincando, porque ninguém julgou um papa morto, muito menos um que está em decomposição há meses. Mas você não está brincando. Seu olhar é firme, e quando o silêncio toma a sala, eles entendem que vão precisar abrir um túmulo antes do fim da semana. A notícia se espalha pelo Vaticano antes do almoço, e os corredores ficam cheios de murmúrios baixos, como se as paredes também estivessem assustadas com você. Cardeais antigos pedem audiência, ajoelham, suplicam, lembram que a igreja é feita de regras, não de vingança, e que mexer com o defunto traz desgraça aos vivos. Você ouve tudo calado, com aquele meio sorriso de quem já decidiu, e responde em latim curto que a justiça divina não conhece prazo, nem cheiro, nem decência. No dia seguinte, antes do amanhecer, 2 coveiros descem com lampiões até a cripta de São Pedro, carregando picaretas, panos limpos e o rosto coberto por medo. Eles abrem a tumba devagar, e o ar que sobe da pedra é tão pesado que um deles vomita ali mesmo, encostado no caixão do Papa que você quer levar ao tribunal. O corpo de Formoso aparece coberto de manchas escuras, com a pele afundada no rosto, os dedos retorcidos, e o cheiro chega antes que qualquer palavra possa sair. Os coveiros olham para cima, esperando alguém dizer que aquilo não vai mesmo acontecer. Mas o silêncio do palácio é a sua resposta mais clara e mais cruel. Eles envolvem o cadáver num pano grosso, sobem as escadas com dificuldade e o levam até a basílica, deixando rastros de poeira e horror pelo caminho de pedra. Lá em cima, costureiros já esperam para vestir Formoso novamente com as paramentas papais, como se 9 meses de cripta pudessem ser disfarçados com tecido bom. Você observa tudo do trono, com calma assustadora, porque para você, aquele defunto não é um morto, é um réu. E todo réu precisa estar bem vestido no julgamento. Quando a basílica abre as portas, os bispos entram em fila, sentam nos bancos e tentam não olhar diretamente para a figura sentada à frente do tribunal. Formoso está ali, mumificado pela umidade da cripta, vestido de papa novamente. O rosto cinza, apoiado num colar de pedras, os olhos fechados como se cochilasse. Ao lado dele, você ordenou que ficasse um diácono jovem, escolhido por você, com a missão de responder pelo morto durante o processo, como advogado de cadáver. O diácono treme tanto que mal segura os pergaminhos, e quando você abre o julgamento com voz firme, ele quase deixa cair o crucifixo no chão de mármore frio. Você acusa Formoso de perjúrio, de cobiça pelo trono papal, de ter exercido funções episcopais como um leigo. E cada acusação ecoa pelas paredes como soco em pedra. A cada pergunta, você se vira pro cadáver e espera, como se ele realmente fosse responder. E o silêncio do morto é tomado por você como confissão de culpa.
O diácono inventa respostas tímidas em nome de Formoso, gagueja desculpas, cita versículos, mas você rebate tudo com a fúria de quem já escreveu a sentença antes. Lá fora, Roma inteira sabe que algo monstruoso está acontecendo dentro da basílica. E mães seguram os filhos mais perto, como se o mal pudesse vazar pelas paredes. Dentro, o cheiro do corpo começa a vencer o incenso, mas ninguém ousa abrir as janelas, porque sair do lugar agora seria desobedecer o homem mais perigoso de Roma. E você, no trono, percebe pela primeira vez que está gostando daquilo. Não da justiça, não da fé, mas do poder absoluto de humilhar alguém que não pode revidar. O julgamento dura horas. As acusações se acumulam. As respostas falsas se gastam. E o cadáver continua imóvel, sereno, como se zombasse da sua raiva ridícula. Quando você finalmente bate o martelo de madeira sobre a mesa, o som ecoa pela basílica como trovão, e até os bispos mais leais sentem um arrepio subir a coluna. Formoso é declarado culpado de todos os crimes. Seu papado é anulado retroativamente. Cada bênção que ele deu em vida é invalidada por decreto seu, ali, na hora. Você ordena que o cadáver seja despido das paramentas papais, e os bispos obedecem em silêncio, retirando seda, anel e mitra, como quem desmonta uma mentira antiga. Sob as vestes, o corpo agora é apenas um homem morto, magro, frágil, ridículo. E parte de você sente um prazer pequeno e sujo ao ver aquilo exposto diante de todos. Mas você não para. Você manda decepar os 3 dedos da mão direita de Formoso, os mesmos que ele usava para abençoar fiéis e consagrar bispos pela Itália inteira. O carrasco hesita, olha para você buscando uma confirmação. E quando você acena com o queixo, o machado desce sobre a mão seca com um estalo curto e nojento de osso. Os dedos rolam pelo mármore como gravitos quebrados, e um silêncio absoluto toma a basílica, porque nem os mais cínicos esperavam tanta crueldade num só dia. Você sorri por dentro, mas mantém o rosto sério, porque um papa que sorria ao mutilar cadáveres seria considerado louco, e você ainda precisa parecer justo aos olhos de Roma. O corpo é arrastado para fora, vestido com trapos comuns, jogado num caixão simples e enterrado de novo, como se a terra pudesse esconder o que você acabou de fazer. Mas a terra de Roma tem memória curta, e poucos dias depois, soldados seus desenterram Formoso de novo, amarram o corpo a pedras pesadas e o levam até o rio Tibre. À beira da água, sob a luz fraca da manhã, eles arremessam o cadáver na correnteza escura, e o corpo afunda devagar, como se o rio tivesse pena de carregá-lo. Você imagina, sentado no palácio, que ali termina a história, que o rio vai engolir Formoso e que o silêncio finalmente vai te permitir dormir sem sonhar com ele. Mas a cidade começa a sussurrar. Pescadores juram ter visto luzes na água. Mulheres dizem ter ouvido lamentos vindos do rio. E o boato vira fé popular em poucos dias. O monge humilde encontra o corpo encalhado numa margem, recolhe Formoso com lágrimas nos olhos, lava o cadáver, reza por ele e o esconde num lugar que ninguém te conta. Roma começa a tratar Formoso como um mártir. Pessoas vão até a margem rezar, crianças deixam flores em pedras molhadas e o nome dele cresce enquanto o seu encolhe. Então a terra responde. Em pleno verão, um terremoto sacode Roma e o teto da Basílica de Latrão desaba, justo onde você havia conduzido o julgamento absurdo. O povo entende o sinal antes de qualquer teólogo. Deus está bravo, não com Formoso, com você. E pela primeira vez, você sente o palácio papal frio, mesmo no calor. Os mesmos cardeais que se ajoelharam diante do seu trono começam a evitar seus olhos nos corredores, e os bispos que aplaudiram seu martelo agora cospem seu nome.
você percebe, tarde demais, que humilhar um morto não te fez maior, te fez menor. Porque a memória dele pode crescer até virar uma cidade inteira contra você. Em poucos meses, Roma decide que já chega. Uma multidão invade o palácio, derruba as portas, atravessa os corredores e te encontra escondido atrás de um altar empoeirado. Você tenta levantar a mão para abençoar, como se a mesma mão que mutilou um cadáver pudesse agora pedir clemência. Mas ninguém ali acredita que sua bênção valha algo. Eles te arrastam pelos corredores onde antes você caminhava com escolta, te despem das paramentas papais, te vestem com o mesmo tipo de trapo que você usou em Formoso. A ironia não passa despercebida. Você é trancado numa cela úmida, com pão duro, água suja e o silêncio de quem sabe que ninguém vai bater na porta para te tirar dali. Numa noite qualquer de agosto, 2 homens entram na cela sem dizer palavra. Jogam um pano grosso no seu pescoço e apertam até a sua respiração virar memória curta. Você morre estrangulado, sem julgamento, sem tribunal, sem diácono para inventar respostas em seu nome. E o seu corpo é jogado num buraco comum, sem nome e sem missa. Anos depois, o Papa Teodoro II reabilita Formoso. O Papa João IX proíbe formalmente que cadáveres sejam julgados. E o seu nome é apagado das listas oficiais da igreja. Você queria ser lembrado como o Papa que finalmente fez justiça, mas é lembrado como o Papa que processou um cadáver apodrecido e perdeu até para o silêncio do morto. A história escreve seu epitáfio com uma única linha curta, e essa linha não fala de fé, nem de poder, nem de sagrado. Fala apenas de ódio mal administrado em vida. Porque no fim das contas, quem julga o morto está apenas confessando diante de Deus e dos vivos que perdeu a discussão enquanto o adversário ainda respirava.